Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre esse livrinho aqui, olha, Como Ler Gênesis. Tá vendo? Tem uma capinha bonitinha, tem um Adão e Eva escondidinho aqui. Tremper Longman III, lançado aí por Edições Vida Nova, é um livro já mais antiguinho, tá vendo? E é um livro onde o autor, então, ele quer ensinar pra gente como que a gente faz para ler o livro de Gênesis. Precisa? Ah, precisa sim. O livro de Gênesis é o livro, talvez o mais lido quando se tem questionamentos relacionados à ciência, relacionados à criação, relacionados à origem de todas as coisas. E faz muito sentido isso, porque a própria palavra Gênesis, o próprio nome, né? Esse nome que a gente tem na nossa Bíblia e que vem aí da Septuaginta, ele dá essa ideia. Ele dá essa ideia de origens, de discutir essas origens. Só que é por isso que o título do livro é pertinente, a proposta do autor é pertinente, porque será que Moisés, quando escreve o seu livro, ele está preocupado com as mesmas coisas que a gente está preocupado hoje? Será que o que está na mente de Moisés é a mesma coisa que está nessa mente cientificista do século XXI? Porque se a gente não entender isso, a gente vai acabar concluindo coisas que o livro de Gênesis não está concluindo. A gente vai acabar fazendo perguntas que o livro de Gênesis não se propõe a responder, e o resultado disso é uma frustração ou é o abraçar qualquer teoria maluca aí sem base bíblica. E o que o autor faz aqui? Em primeiro lugar, ele vai dividir o livro em 5 partes. A primeira parte ele vai trabalhar com o conceito de estratégia, lendo Gênesis como uma estratégia, e ele vai mostrar pra gente nessa primeira parte aquilo que ele vai apresentar no livro todo para se compreender o livro de Gênesis como sendo esse livro das origens. Por exemplo, existe uma palavrinha que é um marcador textual no livro de Gênesis, que no hebraico é toledotes, que significa literalmente origens, gerações, genealogias e tal, que são 11 casos que o autor vai encontrar no livro de Gênesis, onde o primeiro ali é Gênesis 2:4, né? Esta é a Gênese, algumas traduções vão trazer como esta é a origem, que no hebraico é essa palavra, então, toledot, que são esses marcadores para a gente entender que naquele bloco o autor está trabalhando com aquelas origens. Por exemplo, a primeira, a Gênese dos céus e da terra, então ele vai trabalhar com a criação do céu e da terra. Depois ele vai trabalhar com a Gênese dos filhos de Adão, e assim sucessivamente, nessa primeira parte que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, né? Nós temos muita coisa, nós temos muito tempo passando aí, nós temos em 11 capítulos criação, dilúvio, criação, queda, dilúvio, né? E a partir do capítulo 12 até o final, o livro vai se voltar para a história dos patriarcas ali de Israel, começando com o capítulo 12 com Abraão, Isaac, Jacó. A partir do 37 até o final falando sobre José e tal. Então, assim, você tem esses marcadores que estão organizando o livro e que, se a gente tem isso em mente, ajuda a gente a ler e a interpretar corretamente o livro de Gênesis. Depois ele vai discutir aqui a questão de autoria. Por que é importante essa questão de autoria? Porque comumente os cristãos entendem que tem Moisés como autor do livro de Gênesis. Porém, houve um período onde a autoria mosaica do livro de Gênesis, e não só do livro de Gênesis, mas também do Pentateuco todo, ela foi colocada em xeque, ela foi duvidada. Então, ele vai mostrar essas coisas, ele vai mostrar provas internas e externas do Pentateuco e do próprio livro de Gênesis de que foi sim Moisés que escreveu. Ele vai discutir a questão daquelas teorias J, E, D e P, que são a teoria das fontes. Alguns estudiosos encontraram no texto algumas diferenças na escrita, aonde eles vão atribuir a 4 fontes diferentes. Então o J é a fonte javista, o E é a fonte eloísta, D é a fonte deuteronomista, o P seria a fonte sacerdotal, que no alemão é priestlich,
né? E que significa sacerdote e tal. Que são então essas identificações que esses críticos encontraram no livro. Então eles vão dizer, olha, essa parte aqui tem uma certa linguagem, se refere a Deus de uma certa forma, então aqui é um autor. A partir desse ponto nós já temos uma linguagem um pouco diferente, já está se referindo a Deus de uma forma diferente, então aqui é outro autor. Esse ponto aqui já tem uma característica mais pós-exílica e tal, então a gente já entende que isso aqui foi outro autor. E eles vão criar então uma coxa de retalho dentro do livro de Gênesis, extraindo então, excluindo, melhor dizendo, a autoria mosaica. Bem, se Moisés não é o autor de Gênesis, a gente tem problemas sérios, porque o próprio Senhor Jesus ele vai se referir a esses livros como sendo de autoria mosaica. A Bíblia inteira vai se referir a esses livros como sendo de autoria mosaica e outros problemas que a gente vai ter aí nessa questão. Então, é importante a autoria? É sim, muito importante. Outra coisa que ele vai trabalhar é a questão dos mitos de criação. Porque, por exemplo, como eu falei no começo, a gente precisa contextualizar a Gênesis, a gente precisa ler Gênesis dentro do seu contexto. Quem escreveu? Moisés. Para quem escreveu? Para a nação de Israel, que no momento em que ele escreve ainda não é uma nação, ainda é um povo que ficou por mais de 400 anos escravos no Egito, que foram libertados, acabaram de passar ali pelo Êxodo e que trazem na sua bagagem um histórico de centenas de anos aonde eles conviveram numa cultura politeísta, paganizada, que tinha várias ideias diferentes das origens do mundo, da criação do mundo. Então, basicamente, como o professor Wilson Porte vai dizer, e inclusive tem uma série de 10 aulas do Wilson Porte sobre o Pentateuco, só você procurar aí no YouTube mesmo, no canal da Escola Charles Spurgeon, e o professor Wilson vai dizer exatamente isso, ele usa esse termo, que a autoria, a escrita do Gênesis, ela vem para tirar essa casca de paganismo e essa ideia equivocada que egípcios tinham, mesopotâmios tinham, até mesmo cananitas tinham, que se você pensar, é o meio de onde essa nação, esse povo de Israel está sendo tirado. Então você tem vários mitos de criação que os egípcios têm, onde o Deus Supremo é Ra, que vai criar as coisas. Você tem mitos mesopotâmicos ali, Enuma Elish. Então ele vai trabalhar essas questões e vai contextualizar, vai mostrar pra gente então, olha, o livro de Gênesis ele foi escrito para poder ser um livro apologético, para poder tirar essa casca pagã que esse povo recebeu, que esse povo aprendeu, e mostrar para eles o seguinte: quem criou todas as coisas? Foi Deus que criou, não foi vários deuses. A criação não é fruto de um cuspe ou da masturbação de algum ser ancestral. Não, a criação ela é fruto do poder de Deus, desse Deus que está tirando esse povo então ali do Egito com mão forte. E é impressionante isso, porque de novo, você ao ter noção desse contexto, você consegue perceber essa pegada bem apologética aqui no livro de Gênesis. Além dessa pegada apologética nessa questão da criação, você tem também a questão da discussão do dilúvio, porque nós temos na escritura, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6, sendo descrito para a gente que Deus ele decide acabar com a humanidade, só que ele vai preservar uma família, ele vai preservar alguns animais, ele separa então um homem, ele escolhe esse homem, ele manda esse homem construir um barco, enfim, você sabe a história. Só que é impressionante que você tem outras civilizações antigas que tem também a sua história do dilúvio. Então você tem a epopeia de Gilgamesh, onde o famoso Utnapishtim passou por um dilúvio também, sendo salvo aí pelos deuses e tal.
E aí entra essa discussão, será que foi Moisés que copiou esse relato dessas civilizações que ele conviveu? Será que foram essas civilizações que copiaram de Moisés, mas não faz sentido porque alguns desses relatos são anteriores até Moisés? Ou será que nós temos vários povos, várias civilizações diferentes falando do mesmo evento? Só que para uns a origem é uma, para outros a origem é outra, e Moisés então vai mostrar que a origem disso tudo é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que está tirando esse povo ali do Egito com mão forte. E também você tem, então, depois disso, vamos dizer assim, uma espécie de comentário, ainda que bem mais resumido, né? Porque você pode ver aqui que o livro é pequenininho, tá vendo? Ele é bem fininho. A gente não está falando de um livro aí gigante, a gente está falando de um livro de aproximadamente 200 páginas, e aonde ele vai discutir as questões primeira parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, que é aonde a gente tem essa história primeva, né, sendo discutida, criação. E um outro detalhe que a gente não pode deixar de citar, que ele vai discutir aqui no livro, é o seguinte: os dias da criação, eles são dias literais? Eles não são? Porque, de novo, fazer esse questionamento do livro de Gênesis acaba sendo um pouco estranho, porque não é isso que Moisés se propõe a escrever. Ainda assim, ainda que não seja isso que Moisés se propõe a escrever, você tem diversos estudiosos e, enfim, teólogos que vão em linhas diferentes. Você tem pessoas que vão defender, vão ter argumentos para defender que sim, são dias literais de 24 horas, e você tem pessoas que vão dizer que não são dias literais de 24 horas e tal. A questão é, Moisés não está preocupado com isso. Moisés não está preocupado no como, mas sim quem criou. Ainda assim, a discussão persiste. Você tem aí, por exemplo, questões relacionadas à Terra Jovem, à Terra Antiga e tal, e enfim. O livro vai te ajudar, vai te guiar em algumas coisas. Apesar de que o Temper Longman III, ele, com o passar do tempo, ele acabou aderindo a algumas posições aí bem estranhas e não ortodoxas. Mas enfim, enquanto ele escreveu esse livro, ele ainda estava dentro da coerência, porque ainda pode ser que surja a discussão e pode ser que a gente chegue nessa conclusão. Moisés não estava preocupado com isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que Gênesis está defendendo então um evolucionismo teísta, que Gênesis está defendendo dias eras, que Gênesis está defendendo qualquer outra coisa, o que não é o caso. Enfim, vale aí a leitura. E aí depois ele vai discutir o segundo bloco, que vai do capítulo 12 até o capítulo 37, que é aí a história dos primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. A partir do capítulo 37 até o 50, nós temos aí uma terceira parte que vai ser focada no desenvolvimento da história de José. Você tem um acontecimento muito grande aí na vida de José, que é o José ter sido escolhido e a inveja todas que vocês sabem, e ser vendido para o Egito e tal, mas a gente tem Deus, por meio disso, preservando o povo daquilo que viria, e sendo uma certa introdução e um certo prelúdio para aquilo que viria depois no livro do Êxodo. Enfim, gente, é um livro fantástico, é um livro que assim vai te ajudar a interpretar corretamente o livro de Gênesis, vai te dar diretrizes. Óbvio que não vai responder todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos, principalmente se os seus questionamentos forem bem científicos, mas ele vai te ajudar a entender o que o texto bíblico está dizendo, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus está dizendo, e aí a interpretação, a forma como você vai aplicar isso, ela deve ser feita com cuidado. Este livrinho vai te ajudar a interpretar como ler o livro de Gênesis, como reconhecer questão literária, contexto histórico, ensino teológico e tudo mais, tá bom? É isso, essa é a dica de hoje, como ler Gênesis, Temper Longman III, editora Vida Nova. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.